Aleluia, glórias a Deus. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos, que o Senhor nesta noite venha ser exaltado e bendito, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesta noite, irmãos, trazer uma palavra da Bíblia para os irmãos, uma palavra ao qual Deus falou ao meu coração nesta noite. E peço em nome do Senhor Jesus Cristo que os irmãos venham meditar nessa palavra, que eu creio que como Deus tem falado ao meu coração, também vai falar ao coração dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, que Deus ele possa trazer ao entendimento, que o Espírito Santo de Deus venha revelar a cada um de vocês aquilo que Ele quiser, né? Numa palavra eu creio que o Senhor pode falar de uma maneira comigo e trazer outras revelações e outros conhecimentos a cada um dos irmãos. Nessa noite o Senhor colocou ao meu coração a palavra de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 2, do verso 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Efésios escrevi, essas coisas diz aquele que o conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 cordeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, não são e o achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportas provas por causa do meu nome, e não te deixes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não tem a ti, tenho a ti e moverei do seu lugar o teu cordeiro, caso não te repreendas. Tens, contudo, aí o teu favor, que odeias as obras nicolatas, as tais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Essa passagem veio, irmãos, essa semana fala muito forte ao meu coração. Eu tenho tido um pouquinho de dificuldade no âmbito espiritual, não porque Deus é falho, não porque Ele não queira entregar aquilo ao qual eu tenho orado e tenho clamado, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim que há um propósito de Deus em todas as coisas e há um tempo determinado de Deus para todas as coisas. E a gente fica esperando o tempo determinado do Senhor Deus sobre as nossas vidas. E às vezes a gente esmorece. Não que eu tenha me afastado, não que eu tenha deixado de crer, mas eu tenho sentido, sim, uma dificuldade espiritual há alguns dias atrás, porque eu tenho clamado muito a Deus por um algo. E esse algo ainda, Deus falou para mim que ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo de eu desfrutar daquilo, mas que Ele tem preparado o caminho. E no meio dessa luta espiritual, dessa dificuldade, né? Deus, eu me vi um pouquinho, não afastada de Deus, mas afastada assim da casa de Deus, lá da igreja, né? E aí eu tenho falado com Deus, eu tenho pedido para Deus, para Ele. Eu falei para Deus, Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me sonda.
E eu não quero ficar afastada, nem da tua presença e nem da tua casa, porque eu necessito, eu preciso de estar afirmada na tua rocha, de estar avivada todo o tempo, porque por mais que a gente não busque isso, mas muitas pessoas olham pra gente e elas enxergam a gente como um espelho de verdade. Elas olham para tem pessoas no mundo que olham pro crente e elas vêem no crente uma esperança. E aí Deus ele tem falado comigo nesses últimos dias que quando eu esmoreço, muita gente cai comigo, que eu não posso parar, eu não posso retroceder. Porque quando ele constituiu eu e quando ele constituiu você como coluna no meio da tua parentela, no meio da onde você vive, quando você esmorece, você acaba esmorecendo muita gente. Você pode ver, irmão, pode contemplar. Às vezes, você tá firme, você tá com todo o gás na presença do Senhor, como diz aqui na palavra do Senhor, no seu primeiro amor. E por mais que você não esteja fazendo grandes coisas, mas tudo vai bem ao teu redor. Tudo vai bem. E o que eu percebi esses últimos dias espiritualmente falando é que nesse meu abatimento, digamos assim, espiritual, muita gente, eu comecei a sentir um peso nos meus ombros e eu senti que muita gente estava pagando preço pelo aquele meu cansaço espiritual. Eu percebi que alguns sobrinhos meus, pelo quais eu oro muito, intercedo muito quando eu tô bem espiritualmente, caiu doente, ficaram mais agitados, ficaram com algo que não era normal espiritualmente falando. Os irmãos que são espirituais vão me entender. Então, quando a gente se abate, quando a gente se deixa levar por alguma coisa, quando a gente perde a esperança, quando a gente deixa a ansiedade entrar dentro do nosso coração, a gente acaba prejudicando muita gente. Então eu costumo dizer assim que até para a gente retroceder, a gente tem que pensar no tanto de gente que vai estar caindo junto com a gente. Quando Deus ele chamou você para a batalha, quando Deus me chamou para a batalha, ele não chamou covarde. E Deus ele tem falado muito isso ao meu coração. Deus, ele sonda, ele sabia que eu ia ter o meu momento que eu ia falar assim, Jesus, mas eu tô esperando. Jesus, mas o meu coração tá ficando ansioso. Ele sabia já, irmãos. Às vezes é difícil, mas a palavra de Deus diz assim que Jesus, ele venceu o mundo. Jesus, ele venceu as adversidades. Ele não voltou para trás. Ele ficou ansioso. Eu creio que quando ele subiu lá para o monte para orar e deixou os discípulos lá, e ele começou a falar com o Pai, ele estava ali na presença do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, pedindo para Deus tirar aquela angústia, aquela dor, aquela ansiedade que deve ter batido. Imagina, eu sei que eu vou morrer. E o que eu entendo, irmãos, nesta noite? Eu entendo que nós precisamos de fazer igual Jesus quando vinha as agonias, quando vinha as tempestades, quando vinha as dúvidas, quando vinha a ansiedade. Larga tudo. Entra lá no seu quarto, no seu íntimo, no teu profundo e vai falar com Deus. Vai se despir na presença do Senhor. Ele tá ali esperando. Essa semana Deus ele falou comigo muito forte ao meu coração, irmãos. E ele, numa pregação na internet, Deus ele usou uma irmã lá que eu não lembro o nome dela, mas como Deus falou comigo, eu chorei do começo do vídeo até o fim. Olha que o vídeo acho que são uns 50 minutos.
Mas quando eu terminei de ouvir aquela pregação, meu Deus, e aí quando eu cheguei na minha casa, eu tirei a bolsa aqui do ombro, eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta. Meu Deus, como foi impactante aquele momento. São momentos que a gente precisa de ter mesmo com Deus. A palavra de Deus diz que tem momentos que a gente acaba entrando na caverna. No meio dessa minha luta espiritual, eu perguntei assim: Jesus, eu nadei para morrer na praia. E Deus ele falou assim: não, filha, você não nadou para morrer na praia, mas é o meu tempo, é eu que determino, é eu que decido o momento e a hora. Então só cabe a você descansar e confiar e me glorificar. É muito fácil glorificar a Deus, irmãos, quando tudo vai bem. Oba, legal. Só que Deus ele está procurando adorador que adora no meio da luta, da prova, da dificuldade, da dúvida. Como diz a nossa linda irmã, abençoada flor de lis. E se o vento não cessar? Enquanto o vento não cessa, eu vou adorando. E no meio da minha luta, eu não murmurei não. Eu só calei. Eu calei. Eu sei que teve momentos que eu devia estar adorando, que eu devia estar exaltando e glorificando, mas eu não conseguia. Mas aí Deus veio e falou assim: filha, mesmo no meio da tua luta, eu vou colocar um louvor nos seus lábios porque eu te levantei para me adorar. Irmãos, não é fácil, mas é muito válido viver na presença de Deus. Deus, ele cuida da gente. Deus, ele tem um amor incondicional. É verdadeiramente incondicional. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, você, toda a nossa parentela venhamos viver um novo tempo na presença de Deus. Que quando o adversário vir tentar nos parar com mentiras, com engano, nós tenhamos a sensatez de nos colocar diante da presença do Mestre e falar assim: Senhor, o adversário está tentando me parar, mas eu creio no Deus que eu sirvo, então eu vim aqui me derramar e me revestir da tua glória, do teu poder e da tua unção. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, vocês possam viver o sobrenatural de Deus assim como eu tenho vivido. E assim, eu agradeço por Deus ter me sustentado, por ter te sustentado, por estar fazendo a grande obra dele nas nossas vidas. E eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês que me conhecem, vocês que já tiveram a oportunidade de me ver pregando, ou que já congregaram junto comigo, esteja intercedendo, irmãos, pela minha vida. As dificuldades têm sido grandes, mas as vitórias também têm sido grandes. Grandes coisas Deus tem feito na minha vida. E grandes coisas em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que Deus há de fazer sobre a vida de cada um de vocês. Bora crer, Deus não está morto não, Deus está vivo e Ele está contemplando nossas vidas, amém? E assim eu agradeço a cada um de vocês que assistiram. E eu glorifico e exalto a Deus pela vida de vocês e vou estar pedindo a Deus também pela vida de cada um de vocês também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente nesta noite, em nome de Jesus.